Estamos de volta com o Jornal da Manhã e vamos direto para a redação do portal de notícias MB News, saber das pautas do dia com a Heloísa Gomes. Bom dia, Elo. Bom dia, Lília. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. E hoje vamos começar falando de saúde. O calendário de vacinação dos pacientes especiais da Sociedade Brasileira de Imunizações ganhou versão atualizada para os anos de 2019 e 2020 e será lançada oficialmente na Jornada Nacional de Imunizações. E agora, falando de política, o governo de Minas Gerais divulgou a escala de pagamentos dos salários para o mês de setembro. E ainda falando de política, os dois ex-governadores, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, são presos por suspeita de fraude no Rio de Janeiro. E uma creche foi inaugurada em Santo André e ganhou o nome da jovem Eloá Cristine Pimentel da Silva, estudante morta pelo ex-namorado Lindenberg Alves Fernandes em outubro de 2008 na mesma cidade paulista. E para estas e outras notícias, acesse o nosso portal mbnews.tv.br. Eu volto amanhã com mais informações. Bom dia a todos. Ok, Elo, ótimo dia para você, ótimo dia aí na redação do portal MB News. Você aí de casa, acesse o nosso portal, por lá você pode acompanhar a nossa programação por transmissão simultânea e ainda ficar por dentro das notícias do Brasil e do mundo atualizadas a todo momento. E agora voltamos a falar de queimada. O Giro Rural de hoje traz uma dica técnica, é sobre a prevenção de queimadas. Todos os anos, no período de estiagem, a história se repete. Há focos e rastros de incêndio por todo lado. E aqui na região central de Minas Gerais não é diferente. E a pergunta é, o que fazer para prevenir? O engenheiro agrônomo da Emater, Márcio Estoduto, tem a dica. Nós podemos evitar as queimadas de várias formas. Primeiro, não acendendo fogo. Então, vai fazer uma fogueira, prefira outro modo de aquecer o alimento. E por mais bucólico que seja, bonito, isso é muito ruim para a natureza. Então, se fizer a fogueira, que não é indicado, você deve certificar-se que não tem brasa, não deixou brasa que gere um fogo e que vai gerar um incêndio naquele local. Evitar velas acesas. Tem muitos agricultores que ainda colocam fogo no solo para preparar para o plantio. Mas isso não é bom, né, Márcio? Isso faz muito mal para o solo porque a temperatura é alta, mata os micro-organismos todos, deteriora a matéria orgânica e você perde toda aquela qualidade ambiental do seu solo, da sua propriedade. Então a dica de hoje tem a ver com evitar esse fogo, esse incêndio na propriedade. Principalmente fazendo os aceiros em torno das cercas, não deixando material combustível, folhas secas, capim seco. Então tem que limpar, capinar mesmo o terreno e evitar que aquela palhada fique disponível para ser queimada. A outra dica que nós damos é justamente você manter o pomar limpo. O solo ele tem que ser capinado, né? E que não fique material que pegue fogo na proximidade da sua casa. O último domingo, 1º de setembro, marcou os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. O conflito que deixou milhões de mortos e países devastados pelas poderosas máquinas de guerra. Veja no nosso quadro Nossa História. Em 1938, a Alemanha promoveu a anexação da Áustria. O alvo seguinte seria a Tchecoslováquia. Em 1º de setembro de 1939, as forças alemãs invadiram a Polônia. Começava o conflito que iria se espalhar por todo o globo. A barbárie durou 6 anos, de 39 a 45. As forças nazistas chegaram a ocupar a maior parte da Europa. Mas Hitler cometeu um erro fatal ao invadir a Rússia. Depois das vitórias iniciais, os alemães começaram a perder terreno para o Exército Vermelho. No dia 25 de abril de 45, o exército russo chegou a Berlim, 5 anos e meio após o início da guerra. Enquanto os primeiros batalhões cercavam a capital, tropas russas avançavam pelo território sul. Contrariando ordens de Hitler, o comando nazista na capital ordenou a rendição e o Exército Vermelho hasteou a bandeira soviética sobre o Reichstag. Finalmente, no dia 8 de maio de 1945, o alto comando alemão assinou a rendição perante os aliados. Enquanto isso, a guerra prosseguia no Oriente. Após o ataque do Japão à base americana de Pearl Harbor, em dezembro de 41, os Estados Unidos haviam entrado na guerra. Apesar da rendição alemã, os japoneses insistiam em prolongar o conflito.
No dia 6 de agosto de 1945, um avião B-29 da Força Aérea dos Estados Unidos lançava a primeira bomba atômica sobre Hiroshima. Resultado, 200 mil mortos. 3 dias depois, em 9 de agosto, a segunda bomba era lançada sobre Nagasaki. Mais de 100 mil mortos. Sob o impacto do violento ataque, o Japão anunciou a rendição no dia 15. E no dia 2 de setembro, o governo japonês, a bordo do encouraçado norte-americano Missouri, assinava o documento que colocava um fim ao conflito.